O ano era 1986 e no dia 26 de abril aconteceu o maior acidente nuclear da história, resultado de falhas humanas e um erro no projeto dos reatores da usina. Eu sou Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. O acidente de Chernobyl. Chernobyl Power Complex, localizado na cidade de Pripyat, a cerca de 20 quilômetros da cidade de Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território da Ucrânia. Na usina de Chernobyl eram usados 4 reatores, onde os primeiros foram construídos nos anos 70. Ela estava entre várias outras usinas que eram usadas para gerar energia elétrica, e a produção de energia ocorria por conta da indução eletromagnética. E explicando de forma simplificada, os reatores tinham a função de armazenar os combustíveis que iriam fazer parte da fissão nuclear. A energia seria emitida pela fissão de elementos como o urânio, que iria aquecer a água pura e evaporaria de forma controlada, com força para movimentar turbinas que estarão conectadas a um gerador, que quando entrar em rotação vai gerar energia. Uma falha no projeto RBMK-1000. Nessa usina era usado 4 reatores RBMK-1000. No interior desses reatores tinha várias varetas metálicas, nelas partículas de urânio-235, que eram usados para regular a fissão nuclear dentro de tanques cilíndricos de água destilada, que eram revestidos por uma barreira térmica de grafite, ou seja, de carbono, que era conhecido como moderador das reações nucleares. Durante as fissões seriam emitidos nêutrons, e o carbono teria o objetivo de torná-los térmicos. Assim, a energia emitida seria transferida em forma de calor para o carbono. Nisso, a água, ao entrar em contato com essa barreira do carbono, iria evaporar, porém, de forma controlada. Até então, tudo certo, né? E a resposta é não, pois tem um problema. Em baixas potências, ela vai moderar uma quantidade excessiva de nêutrons, que vão gerar muito calor. Sendo assim, o vapor da água no interior do reator vai aumentar. Assim vai chegar um ponto onde a reação em cadeia vai estar tão acelerada que não vai ser possível controlar, pois a água tem um papel importante em estado líquido, porque ela consegue refrigerar e regular as células de combustível de forma ok, mas o vapor de água já não tem tanta eficiência assim. Sendo assim, estudiosos dizem que um dos fatores que influenciou no acidente foi o uso do carbono, porque em cenários de baixa potência ele perde a eficiência. O acidente no reator 4. Um ano antes do acidente foram feitos testes de funcionamento de emergência nos reatores para saber a tensão das turbinas durante uma queda de energia. Porém, quando começou, os engenheiros não conseguiram bons resultados, pois as turbinas pararam mais rápido do que o esperado. Nisso, alterações foram feitas. E em 26 de abril de 1980 seria feito um teste semelhante ao ano anterior. Por volta de 1h23 da madrugada foi iniciado o experimento, porém os operadores descumpriram protocolos de segurança, onde foi desativado o desligamento automático do reator e desligada 4 bombas de 8 que refrigeravam o reator. Logo no início, a reação nuclear começou a ficar muito instável, onde a energia emitida já estava em altas quantidades. Nisso, foram inseridas hastes de controle contendo boro, com a expectativa de desacelerar a emissão de nêutrons, mas isso foi depois do teste ter iniciado, onde elas já deviam estar dentro do reator desde o início. Quando elas foram inseridas, acabaram lançando um bom volume de água para fora. Como consequência, a água que ficou chegou em uma temperatura muito alta e evaporou. A pressão da água fez soltar a placa de cobertura do reator, que pesava 1000 toneladas. E assim aconteceu a primeira explosão no reator 4. Nela, 2 trabalhadores da usina foram a óbito, onde um faleceu na hora e o segundo foi hospitalizado, mas não resistiu. Logo depois, a segunda explosão, que lançou fragmentos de carbono para muito longe. E agora, sem o moderador, o núcleo do reator ficou exposto por conta da temperatura, que estava muito alta. Com isso, começou um incêndio que durou dias, e com ele é feita uma nuvem radioativa de gases dos materiais da fissão nuclear, como Césio-137 e Iodo-131, foram sendo levados pelo vento. Os bombeiros foram chamados para apagar o incêndio,
e tentar baixar a temperatura. Nos dias seguintes, para diminuir a emissão da radiação do núcleo, 5.000 toneladas de boro, dolamita, areia e chumbo foram jogados no reator por helicópteros. Ele ficou exposto por volta de 10 dias, algo em torno de 5% de todo o material radioativo de Chernobyl foi exposto. A radiação dos materiais foi levada pelo vento, igual eu citei anteriormente, e foi para vários lugares diferentes, como, por exemplo, Bielorrússia, Polônia, Suécia, Reino Unido e até para o Canadá e Estados Unidos. A Suécia foi o primeiro país que alertou a comunidade internacional de que tinha acontecido alguma coisa na União Soviética. O governo soviético, após pressões, revelou o que estava acontecendo, efeitos da radiação. E para a gente entender os impactos da explosão desse reator, devemos entender um pouco sobre radiação. Bom, no cotidiano recebemos baixas doses de radiação. Até então, ok. Mas quando se fala em altas doses, ela pode causar danos e até mesmo ser letal. E um dos alvos principais é o material genético, onde a radiação pode quebrar moléculas de água que estão ao redor do DNA ou quebrar ligações no material genético. E como consequência, podem danificar células e também órgãos. Os efeitos da alta exposição à radiação podem gerar leucemia, câncer, doenças hereditárias e pode ser letal, e vários outros problemas. No caso de Chernobyl, as pessoas expostas tiveram efeitos cutâneos, pneumonite, mucosites. 134 casos foram confirmados de pessoas contaminadas por iodo 131. Também muitos casos de câncer foram confirmados. E o solo ficou improdutivo. Quando se trata de radiação, a quantidade de energia recebida ou a dose radioativa recebida faz com que os perigos apareçam. A contenção da radioatividade. Precisavam controlar a radioatividade. Então, o governo soviético criou uma comissão de profissionais de várias áreas, como operários, engenheiros, faxineiros, bombeiros, militares, entre diversos outros, foram enviados para a região. Essas pessoas ficaram conhecidas como liquidadores. Grande parte não tinha ideia total dos riscos que esse trabalho tinha, porém foram incentivados pelo patriotismo e pelos salários oferecidos pelo governo soviético, que na época foram altos. Eles ficaram com o papel de limpar a cidade de Pripyat, enterrando objetos contaminados, revirando o solo, a limpeza do teto da usina, que foi feita pelos chamados biorobôs. Os liquidadores também ajudaram os militares a realizar a evacuação da população, onde as pessoas começaram a ser evacuadas 36 horas depois das explosões. Cerca de 49.614 habitantes de Pripyat foram evacuados em 1.200 ônibus, enviados pelo governo soviético. A população foi informada que seria evacuada de forma temporária e não precisava levar muitos objetos. Porém, o que essas pessoas não sabiam era que a cidade de Pripyat estava sendo abandonada em definitivo. Ainda em 1986, foi construída uma estrutura de contenção feita de chumbo para conter e isolar o material radioativo, estrutura conhecida como sarcófago de Chernobyl. No mesmo ano, foram evacuadas em torno de 116.000 pessoas, e o número final nos próximos anos foi de cerca de 230.000 habitantes. Consequências. Foi criada a chamada Zona de Exclusão de Chernobyl, que foi determinada que seria em um raio de 30 km de distância da usina. Semanas depois do ocorrido no reator 4, 28 pessoas morreram por conta da alta exposição à radiação. Com dados oficiais, o número de óbitos reconhecido internacionalmente é de 31 pessoas, principalmente de doença aguda causada pela radiação. A quantidade de casos de câncer, impactos psicológicos e leucemia aumentaram muito na população da Bielorrússia e também da Ucrânia. Há estudos que apontam que cerca de 4.000 pessoas vieram a falecer até o ano de 2006 por conta do acidente. O material radioativo afetou 7% da Ucrânia e 1,5% da Rússia. E a usina de Chernobyl foi sendo desativada aos poucos. A usina tinha uma determinada importância, onde produzia 10% de toda a energia elétrica da Ucrânia. E por isso, o reator 3 ficou em operação durante um tempo, porém foi desativado no ano de 2000. E como consequência de impactos econômicos, foi um dos fatores que contribuiu para o fim da União Soviética. Em 2016, foi feito pelo governo ucraniano um novo sarcófago,
para o reator 4, projetado para suportar terremotos e deve durar até o final deste século. E foi o maior acidente nuclear da história, onde 30% do material radioativo do reator 4 vazaram. E por conta dessa radiação, pessoas morreram e há pessoas que ainda sofrem com doenças devido a esse acidente. E até hoje Chernobyl está abandonada e sob vigilância do governo ucraniano. Chernobyl pode ser visitada, porém tem que ser com agências de turismo credenciadas pelo governo da Ucrânia. Essa região onde aconteceu esse acidente levará cerca de 20 mil anos para ser descontaminada pela radiação. Bom, e esse vídeo foi sugerido pelo nosso amigo Guinho YT. Muito obrigado por recomendar o vídeo. E se você quiser recomendar um vídeo, deixe nos comentários que nós iremos ler todos. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!